Graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo nesse dia maravilhoso, no quarto dia do ano, né? E nós estamos aí na leitura do quarto dia. Então vem comigo e vamos começar a nossa leitura. Hoje nós vamos ler, deixar aqui para vocês essa importante informação sobre o livro do Evangelho de Mateus, que é a autoria e data, tá? Como os outros evangelhos, esse também é anônimo. Apesar disso, há um consenso sobre sua autoria. Desde os pais da igreja até hoje, reconhece-se Mateus como o autor. O testemunho universal da igreja primitiva é que o apóstolo Mateus escreveu esse evangelho, por isso ele leva o seu nome. Entre os pais da igreja, Irineu, Orígenes e Eusébio atestam a autoria mateana. O nome Mateus significa dádiva de Deus. Marcos 2,14 e Lucas 5,24 o chamam de Levi. Sabemos muito pouco acerca dele. À luz do seu chamado, lá em Mateus capítulo 9, de 9 a 13, Marcos capítulo 2, de 13 a 17, e Lucas capítulo 5, de 27 a 32. Sabe-se que era cobrador de impostos, a serviço do Império Romano, e os judeus odiavam os conterrâneos que prestavam esse serviço. Nas outras listas de apóstolos, o nome Mateus aparece sem o título publicano. Somente o próprio Mateus conservou esse título como evidência de que Jesus veio chamar pecadores, especialmente os que eram mais pecadores do que os pecadores comuns. Os pais da igreja, Irineu, Orígenes e Eusébio e Jerônimo, afirmaram que Mateus escreveu esse evangelho primeiramente em hebraico. Para outros eruditos, Mateus, sendo bilíngue, teria traduzido sua obra do hebraico para o grego. Embora não haja como definir categoricamente uma data, é quase certo que esse evangelho foi escrito antes da destruição de Jerusalém, uma vez que esse fato é profetizado por Jesus, mas não há registro do cumprimento. A destruição de Jerusalém ocorreu em 70 depois de Cristo. E Mateus 24, 15 a 28 deixa claro que as advertências proféticas de Jesus ainda não tinham ocorrido. Portanto, esse evangelho deve ser anterior a 70 depois de Cristo e foi escrito provavelmente em Antioquia da Síria. Informações legais, né, importantes da gente saber, que às vezes a gente nem imagina, né? Que supostamente Mateus é o autor desse evangelho. Opa, vai caindo aqui, é com o dia antes. Vamos que vamos então. Janeiro, dia 4. Gênesis capítulo 8, do versículo 1 até capítulo 10, versículo 32. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas do dilúvio começaram a baixar. As fontes subterrâneas pararam de jorrar e as chuvas torrenciais cessaram. As águas do dilúvio foram baixando aos poucos. Depois de 150 dias, exatamente 5 meses depois do início do dilúvio, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Veja bem, então foram 5 meses depois do dilúvio que a arca repousou nas montanhas. 2 meses e meio depois, vai acompanhando aí, né? Já vão 7 meses e meio. À medida, veja bem que aqui, ó, depois de 150 dias, 5 meses depois do início do dilúvio, só que eles já estavam na arca há 7 dias, lembra? Então vamos lá. 2 meses e meio depois, à medida que as águas continuavam a baixar, apareceram os picos das outras montanhas. Passados mais 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo. Veja aqui que depois de 150 dias, depois mais 2 meses, né, e meio, ele solta, as águas continuaram a baixar.
Passados mais 40 dias, então, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo que ia e voltava até as águas do dilúvio secarem sobre a terra. Noé também soltou uma pomba para ver se as águas tinham baixado e se ela encontraria terra seca. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar, pois a água ainda cobria todo o solo. Então a pomba retornou à arca, e Noé estendeu a mão e a trouxe de volta para dentro. Depois de esperar mais 7 dias, Noé soltou a pomba mais uma vez. Quando ela voltou ao entardecer, trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Noé concluiu que restava pouca água do dilúvio. Esperou outros 7 dias e soltou a pomba novamente. Dessa vez, ela não voltou. Noé tinha completado 601 anos. Lembra que ele entrou, ele tinha 600? No primeiro dia do novo ano, 10 meses e meio depois do início do dilúvio, quase não havia mais água sobre a terra. Noé levantou a cobertura da água e viu que o solo estava praticamente seco. Mais 2 meses se passaram e, por fim, a terra estava completamente seca. Viu? Eles ficaram 1 ano ali dentro dessa arca, 1 ano e pouquinho. Então Deus disse a Noé: saiam da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Solte todos os animais, as aves, os animais domésticos e os animais que rastejam pelo chão, para que sejam férteis e se multipliquem na terra. Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles desembarcaram. Todos os animais, grandes e pequenos, e as aves saíram da arca, um casal de cada vez. Em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu um holocausto, como holocaustos, a alguns animais e aves puros. Veja bem que aí você deve pensar, nossa, mas tinha só um casal de cada ave e ele ainda vai e oferece holocausto? Só que no decorrer desse 1 ano, nasceram animais ali dentro, né? Serviram para ele de mantimento, né? As aves botaram, serviram de mantimento, então tem que lembrar que tudo isso aconteceu ali dentro. Então ele oferece um altar, um holocausto a alguns animais e aves puros. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância. Nunca mais destruirei todos os seres vivos, enquanto durar a terra. Haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. Todos, nós já estamos aqui no capítulo 9. Só lembrando aqui, abrindo um parênteses, lembrando que antes de acontecer esse dilúvio não tinha chovido ainda na terra, né? A terra ainda era só as minas que nasciam, a água que dava ali, que regava a terra. E o sereno. Por isso que o povo não acreditava muito em Noé, porque nunca tinham visto chuvas. Então vamos lá. Todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais que rastejam pelo chão e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vocês. Eu os coloquei sob o seu domínio. Assim como dei a vocês os cereais e os vegetais por alimento, também lhes dou os animais. Mas nunca comam carne com sangue, pois sangue é vida. Exigirei o sangue de todo aquele que tirar a vida de alguém. Se um animal selvagem matar alguém, deverá ser morto. Quem cometer assassinato também deverá morrer. Quem tirar a vida humana por mãos humanas perderá a vida, pois eu criei o ser humano, à minha imagem. Agora sejam férteis e multipliquem-se, povoem a terra outra vez. Então agora era a hora deles começarem a povoar a terra novamente, porque tudo tinha se acabado, né? Agora, então Deus disse a Noé e seus filhos: confirmo aqui a minha aliança com vocês, seus descendentes e todos os animais que estavam com vocês na embarcação, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, todos os seres vivos da terra. Sim, confirmo a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Então Deus disse:
Eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos para todas as gerações futuras. Coloquei o arco-íris nas nuvens. Ele é o sinal da minha aliança com toda a terra. Quando eu enviar nuvens sobre a terra, nelas aparecerá o arco-íris, e eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas de um dilúvio destruirão toda a vida. Ao olhar para o arco-íris nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos da terra. Então Deus disse a Noé: este arco-íris é o sinal da aliança que confirmo com todas as criaturas da terra. Os filhos de Noé que saíram da arca com o pai foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Desses 3 filhos de Noé, vêm todas as pessoas que agora povoam a terra. Depois do dilúvio, Noé começou a cultivar o solo e plantou uma videira. Certo dia, bebeu do vinho que ele próprio havia produzido, ficou embriagado e foi deitar-se nu em sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e saiu para contar aos irmãos. Então Sem e Jafé pegaram um manto e o cobriram sobre os ombros. Em seguida, entraram na tenda de costas e, olhando para o outro lado, a fim de não ver a nudez do pai, cobriram-no com um manto. Quando Noé se recuperou da bebedeira e descobriu o que Cã, seu filho mais novo, havia feito, exclamou: maldito seja Canaã, que ele seja o servo mais insignificante de seus parentes. E disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e que Canaã seja servo de seu irmão. Que Deus amplie o território de Jafé, que Jafé compartilhe da posteridade de Sem, e Canaã seja seu servo. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu. Daí você deve pensar: nossa, mas porque ele viu o pai e contou para os irmãos, ele foi amaldiçoado? Mas segundo os estudiosos, ele não simplesmente contou. Ele fez chacota do pai dele. Tá? Então ele zombou. Capítulo 10. Este é o relato das famílias de Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé, que geraram muitos filhos depois do dilúvio. Os descendentes de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os descendentes de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os descendentes de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Seus descendentes se espalharam por vários territórios junto ao mar, formando nações de acordo com suas línguas, seus clãs e seus povos. Os descendentes de Cã foram Cuxi, Mizraim, Pute e Canaã. Os descendentes de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. Os descendentes de Ramá foram Sabá e Dedã. Cuxi também foi o antepassado de Nimrod, o primeiro guerreiro valente da terra, porque era o mais corajoso dos caçadores. Seu nome deu origem ao provérbio: esse homem é como Nimrod, o mais corajoso dos caçadores. Nimrod construiu seu reino na terra da Babilônia, fundando as cidades de Babel, Ereque, Acade e Calné. Expandiu seu território até a Síria, onde construiu as cidades de Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezém, a grande cidade situada entre Nínive e Calá. Misraim foi o antepassado dos Luditas, Anamitas, Leabitas, Naftuítas, Patruzitas, Casluítas e dos Caftoritas, dos quais descendem os filisteus. O filho mais velho de Canaã foi Sidom, antepassado dos sidônios. Canaã foi o antepassado dos hititas, jebuseus, amorreus, girgazeus, heveus, arqueneus, sineus, arvadeus, zemareus, emateus e amateus. Com o tempo, os clãs cananeus se espalharam. O território de Canaã se estendeu até Sidom, ao norte de Gerar, e Gaza, ao sul, e a leste até Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, próximo a Lasa. Esses foram os descendentes de Cã, de acordo com seus clãs, línguas, territórios e povos. Sem, irmão mais velho de Jafé, também teve filhos. Sem foi o antepassado de todos os descendentes de Éber.
Os descendentes de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os descendentes de Arã foram Uz, Ul, Jeter e Mas. Arfaxade gerou Salá, e Salá gerou Eber. Eber teve 2 filhos. O primeiro recebeu o nome de Peleg, pois em sua época a terra foi dividida. O irmão de Peleg recebeu o nome de Joquitã. Joquitã foi o antepassado de Almodá, Salef, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos eles foram descendentes de Joquitã. O território que ocupavam se estendiam desde Messá até Cefar, nas montanhas ao leste. Esses foram os descendentes de Sem, de acordo com seus clãs, línguas, territórios e povos. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Noé, de acordo com suas linhagens. Todas as nações da terra vieram desses clãs depois do dilúvio. Mateus, capítulo 4, de 12 a 25. Quando Jesus soube que João havia sido preso, voltou à Galiléia, saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galiléia, na região de Zebulon e Naftali. Cumpriu-se desse modo o que foi dito por meio do profeta Isaías: na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galiléia, onde vivem tantos gentios, o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. Oh, glória! A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai, Zebedeu. Jesus os chamou, e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Jesus viajou por toda a região da Galiléia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. As notícias a seu respeito se espalharam até a Síria, e logo o povo começou a lhe trazer todos que estavam enfermos. Qualquer que fosse enfermidade ou dor, quer estivessem possuídos por demônio, quer sofressem de convulsões, quer fossem paralíticos, Jesus os curava. Grandes multidões o seguiam, gente da Galiléia, das 10 cidades de Jerusalém, de toda a Judéia e da região a leste do rio Jordão. Salmos 4, de 1 a 8. Ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser acompanhado com instrumentos de corda. Responde-me quando clamo a ti, ó Deus que me faz justiça. Livra-me de minha angústia. Tem compaixão de mim e ouve minha oração. Até quando vocês jogarão minha reputação na lama? Até quando farão acusações infundadas e continuarão a mentir? Estejam certos disto. O Senhor separa o fiel para si. O Senhor responderá quando eu clamar a ele. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Reflitam durante a noite e permaneçam em silêncio. Ofereçam os sacrifícios exigidos e confiem no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, Senhor. Tu me deste alegria maior que a daqueles que têm fartas colheitas de cereais e vinho novo. Em paz me deitarei e dormirei, pois somente tu, Senhor, me guardas em segurança. Provérbios 1, de 20 a 23. A sabedoria grita nas ruas e levanta a voz na praça pública. Sim, proclama nas avenidas e anuncia em frente à porta da cidade. Até quando vocês, ingênuos, insistirão em sua ingenuidade? Até quando vocês, zombadores, terão prazer na zombaria? Até quando vocês, tolos, detestarão o conhecimento? Venham e ouçam minhas advertências. Abrirei meu coração para vocês
e os tornarei sábios. Encerramos mais um dia a nossa leitura, né? Que vocês tenham uma bênção grandiosa nesse restante de semana, tá bom? E finalmente, irmãos, tudo que é respeitável, aliás, vamos voltando aí, vamos aprender. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, em nome de Jesus. Amém? Deus é justo e bom. Um grande abraço para vocês. Vamos?